Você já ouviu falar sobre o artista Kamaitachi? No vídeo de hoje abordaremos um assunto sobre sua nova música. Então, senta na cadeira, pega uma pipoca e vem pro vídeo. Olá, eu me chamo Pablo, sejam bem-vindos ao canal O Outro Lado. No vídeo de hoje, como dito no começo, irei abordar a música Sabá de Kamaitachi. Fica aí um trecho da música. Gira, gira até a lua aborrecer e fica tontinha ao ponto dela adormecer. A gente brinca, chama do outros seres pra ver. Bom, é uma música que está repercutindo relativamente bem, está sendo bem aceita pelo público e também é uma música que está repleta de mistérios e alguns desses serão abordados aqui no vídeo. Então vamos lá. Começando a falar um pouco sobre o clipe da música em si, a gente pode ver que a temática é alguém vendo uma fita cassete numa televisão. Bom, antes de começar a fita em si, vamos analisar o cenário ao redor, como na imagem a seguir. A propósito, o que podemos ver é apenas uma casa normal, à noite, por aí tudo bem, mas vamos aos detalhes da imagem. A primeira coisa que a gente pode observar é na parte de baixo da parede tem um desenho que faz referência à música Bob do Kamaitachi. Fica aí um trechinho dela também. Ele não quer sair de mim. Já achou sua morada aqui. Ele quer que você vá embora. Bate a porta do meu quarto e nunca mais tente. Essa porta abrir. É bom que vocês lembrem desse detalhe, que ele vai ser importante mais à frente do vídeo. Voltando aos detalhes na casa, o que a gente pode ver aqui também é o seguinte. Já na parede da direita, o que a gente pode ver é 6 buracos de bala na parede que fazem referência à música 6 Balas do Kamaitachi e um cartaz que tem um nome Assalto escrito e mais alguns textos e imagens, que provavelmente esse cartaz é referência à nova música que ainda irá lançar do Kamaitachi, Assalto ao Banco, em 1980. Isso é um pouco das referências que a gente pode ver. Agora vamos voltar para Sabá em si. Vamos lá. O que é Sabá? Sabá, ou também Sabá das Bruxas, é uma chamada Roda do Ano. É uma reunião que as bruxas fazem e são separadas em 4 sabates: Imbolc, Beltane, Lamas e Samhain. Bem, então qual relação o Sabá das Bruxas tem com a música Sabá? Bom, primeiro podemos ver que há 4 garotas ao redor da fogueira. Algo que fica bem claro é que essas pessoas que estão ao redor da fogueira claramente devem estar fazendo algum tipo de ritual. Esse ritual vai ser mais esclarecido à frente do vídeo. Vamos continuar em relação às partes seguintes. Mais à frente no clipe de Sabate, a gente pode reparar que tem uma parte ao contrário. Vejam a seguir. Bizarro, né? Mas isso não é nada demais enquanto a gente estiver apenas olhando no áudio em si. Eu pedi para um amigo meu colocar no programa e ele reverteu novamente o áudio e o resultado foi esse. Gira até a lua derreter e uma partidinha dela começa a escorrer. O abismo surge bem dos meus pezinhos, dá pra... Vendo por esse ponto, você só pensa, poxa, é só o refrão da música que estava invertido. Ok, tudo bem até aí, só que o buraco é mais embaixo. Se você for novamente no clipe, colocar nessa mesma parte invertida e ativar as legendas em português, você vai se deparar com uma surpresinha. Você vai poder ler o seguinte: você já pensou no sentido da vida? Nenhum de nós queria, mas era o seu desejo. Já sentiu raiva de ver o seu próprio reflexo no espelho? 6 vezes batemos, 6 vezes lhe chamamos, 6 vezes imploramos. Lorde? Silêncio, ele já está entre nós. Quem é você? O portador da luz. Você já se perguntou para onde os pássaros vão quando desaparecem? Para onde vamos quando desaparecemos? Eu sei. Meu Senhor, o que fizemos? Me sinto imunda. Ele nos guiará. Parece bizarro, né? Se você não acredita, pode ir você mesmo lá no clipe, ativar as legendas e prestar bastante atenção nessas partes. Mas bem, vamos explicar o que isso pode significar. Bem,
Tá bem na cara, assim, que aquelas crianças, aquelas garotas estão fazendo um ritual. Um certo ritual que só pode ser feito a um certo horário antes da lua desaparecer. Provavelmente 3 horas da manhã, ou mais especificamente 3 horas e 33 minutos, que é sempre citado esse tipo de horário. Bem, na parte onde fala 6 vezes batemos, 6 vezes lhe chamamos, 6 vezes imploramos, bom, são partes do ritual divididas. Por exemplo, no começo elas batem 6 vezes, chamam 6 vezes e no final 6 vezes imploram e se mostram fiéis aos demônios, ou seja, 666, o número da besta. E depois continua, Lorde, é como se uma das crianças estivesse perguntando e outra delas vai e responde, silêncio, ele já está entre nós. A criança, alguma delas, pergunta, quem é você? Então o próprio demônio responde, o portador da luz. Esse talvez seria o próprio Satã. A parte agora é algumas outras frases referentes ao demônio ou ao inferno. Então o próprio demônio fala, vocês já perguntaram para onde os pássaros vão quando desaparecem? E para onde vamos quando desaparecemos? Ele estava tentando colocar na cabeça das garotas que a vida em que vivemos é como se não tivesse muito sentido naquele mundo, não tivesse mais sentido para elas, é como se fosse um tanto faz, como se fosse algo que já nem fizesse mais diferença. E então uma delas fala, me sinto imunda, o que fizemos, meu senhor? É como se uma delas ainda não conseguisse nem acreditar no que fazia, ela se sentia suja, sentia um peso na sua consciência e via que sua vida não tinha mais sentido e que seu destino agora era ir para o inferno. E por fim, uma delas diz, ele nos guiará. Então o diálogo se encerra. O que a gente pode tirar de conclusão com esse diálogo é que as garotas realmente fizeram aquele ritual e talvez se sentissem um pouco arrependidas ou confusas do que estava acontecendo ali. Mas uma se deixa levar e apenas diz que ele as guiará. Um pouco pesado, eu diria, mas tudo bem. Seguindo com a nossa teoria. Para confirmar ainda mais a nossa tese do ritual a Satã, aos 2 minutos e 26 do vídeo aparece uma palavra em grego, que é essa que está aparecendo aí na tela, que traduzindo no próprio Google Tradutor mesmo, resulta anticristo, o que fortalece ainda mais a tese de que é uma invocação do próprio diabo. Que anticristo é aquele símbolo que negam as forças da divindade de Cristo e pode representar o próprio Satã. Pela parte final do vídeo, quando a música já está no seu fim, Kamaita já tem parado de cantar e apenas o toque final da música está sendo reproduzido. De longe a gente pode ouvir uma voz que está bem distorcida, não dá para identificar direito, mas existe uma legenda enquanto essa voz fala algo. Primeiro, escute a voz. Bom, você deve estar se perguntando agora, tá? Não dá pra entender absolutamente nada do que ele fala, mas com as legendas a gente consegue identificar algumas palavras em hebraico, as seguintes que vão aparecer agora. E eu tentei traduzir de várias formas, diversas, e nunca me tive um resultado tão preciso da tradução, mas a gente pode ver Yehuda Lila. Portador fácil, filhos de um anjinho cruel, na lama que nasceu. Uma tradução mais precisa é Judas carrega o anjinho cruel que nasceu na lama. O que isso pode significar? Não temos uma definição muito clara dessa parte, mas com certeza tem alguma relação com o ritual em si. Talvez esse anjinho cruel que nasceu na lama possa ser o próprio Satã. Pode também ser uma referência às crianças que faziam o ritual e agora elas já haviam se corrompido. Podem ter bastante traduções disso, mas chegamos a uma conclusão que haviam 4 garotas que faziam o ritual, certamente para Satã. Elas entram em um diálogo, começam a ficar meio confusas quando o ritual está completo. Algumas não entendem o que está acontecendo, algumas sentem um peso em si e apenas se deixam guiar. Vamos lá. Espero que vocês lembrem lá do começo do vídeo que eu falei sobre a referência a Bob na música. Então, vamos lá. Bem, esse desenho de Bob não deve estar na parede por mera coincidência. O que eu acho que se trata é que esta casa é a casa do garoto, da criança,
que é acompanhada por Bob. E agora que a gente vai para a parte mais a fundo em tudo. Prestem bastante atenção agora para não se perderem. Primeiro, a gente tem indício, é o desenho de Bob na parte de baixo na parede. Como ele era uma criança, ele não teria como desenhar mais acima, e então, no cantinho da parede, ele fez o seu desenho. E por que ele desenharia isso? Porque é ele quem está com Bob por perto. Nenhuma outra pessoa desenharia isso. Então, o que acontece é que a fita que o garoto estava vendo eram fitas que Bob colocava para ele assistir, porque o Bob protegia a criança severamente. Bom, essas fitas poderiam ser entregues por Bob para a criança ou fitas que a criança achava em casa, mas provavelmente Bob entregava essas fitas para a criança assistir, e Bob sempre super protegia a criança, como é dito no próprio clipe de Bob, onde ele diz: ele pega a espingarda do papai, que ele guarda no armário, mira para a porta do quarto e diz: ninguém vai entrar aqui, protegendo a criança de tudo e todos, querendo mantê-la isolada de tudo. E na própria letra de Sabbath, eu creio que há uma parte que seja referência ao que o Bob faz com a criança, que é: não precisamos de reinos, a gente cuida de nós mesmos. É como se o Bob apenas precisasse do garoto, e o garoto apenas precisasse do Bob, e nada mais. Aquela fita de Sabá pode ser apenas uma das fitas que Bob mostrava para a criança, ou a única que ele mostra, que é uma forma de demonstrar como pode ser o mundo lá fora para a criança, aterrorizando-o até a sua morte, para que ele ache sempre que o mundo é apenas uma total destruição e uma total confusão, sangue, devastação, caos. Era tudo isso que Bob mostrava à criança. Bem, se isso realmente é a história por trás da música, nós não sabemos. Mas isso é o mais próximo que nós temos da verdade sobre a história por trás da música. Se você tem alguma opinião sobre, deixe nos comentários. Eu adorarei ler e discutir com vocês aí. Agradeço a presença de todos aqui neste vídeo. Muito obrigado pela sua participação. Até a próxima.